Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para revisar juntos Power Rangers Prime Volume 7, dando continuidade nas histórias dos nossos novos heróis, esses Rangers que alguns conhecemos, mas não nessa versão, alguns estamos conhecendo agora. E tivemos uma última edição, a de número 6, focada no nosso Ranger azul, o Mark. Foi uma edição bem assim, diferente do que a gente está acostumado a ver, com bastante enfoque nele. É uma história ali bem focada, basicamente, um sequestro, não é mesmo? E vamos ver um pouco, mas não exatamente tudo das consequências, né, dessa edição focada nele. E vamos ver mais conflitos nessa edição, porque assim, não sei se vocês perceberam, mas Prime é um enredo totalmente focado em enredos políticos e tretas e problemáticas, né, de várias esferas, assim, esferas sociais, né, uma sociedade completamente problemática, né, que é uma sociedade que está tendo que lidar com uma invasão que meio que foi normalizada, né, e todo mundo vive ali numa normalidade entre aspas, e a gente vai ver, inclusive, nessa edição, como isso na verdade não é uma verdade, né, existe um submundo que está operando sem que os Eltarianos ou saibam ou se importem, porque são só pessoas rejeitadas que para eles não prestam, né? Então, assim, é bem complicado e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas claro que antes da gente adentrar na nossa história, eu não sei se você está preparado, né? Se você já é antigo aqui no canal, você já sabe que viu o vídeo comigo, já tem que preparar o seu lanche com Ana. Se você é novo, pausa esse vídeo, prepara o seu almoço, seu jantar, seu café da manhã, seu brunch, seu café da tarde e se prepare para o review. O quadrinho começa 6 meses atrás no laboratório do Museu de Robótica, ou uma parte de robótica dentro do museu, acho que é isso, né? E o Orion e o Mark estão trabalhando num projeto ali que exige muitos cálculos, né? Exige matemática avançada, coisa que pra mim não rola, né? Sou de humanas. E eles estão ali super concentrados com um cristal vermelho, colocando em algum lugar, pensando, né, e torcendo para que aquilo funcione. Mas, obviamente, que explode, eles voam e sai tudo voando e quebra a parede, arromba outro cômodo do lado, um caos, né? E o Orion não entende, ele fala, nossa, mas a gente fez esses cálculos 1000 vezes, como é que deu errado? Não pode ter dado errado. E o Mark fala, a gente devia ter feito 1001 vezes, né? Porque claramente deu errado. O Mark percebe que tem um rombo enorme na parede. Ele fala, eu espero que essa sala não seja o que eu acho que é. E o Orion vai pra perto pra ver o que aconteceu e ver se deu certo. Por que ele vai ver se deu certo na parede quebrada, né? E não errado? Porque quando eles chegam dentro dessa parede, ali perto, né? Pelo menos botam a cara ali, eles veem um pequeno um robozinho, um bebê, eu quis falar, um bebê robô, um rebê. Um rebezinho T-Rex. E ele tá assim com uma espadinha entregando pra eles, que é a espada de Alien Rangers. Ou seja, eu acho que essa sala é muito similar com o que a gente viu lá em Beast Morphers, onde tinha aquela sala com todos os artefatos de Power Rangers, né, antigos e lendários. E meio que no museu tem esses artefatos porque Rangers não existem mais, né? Tipo assim, é parecido, mas não é o mesmo contexto, né? Então, com certeza é uma sala completamente proibida, que só poucas pessoas devem ter acesso, mas eles, né, deu um problema e aí eles olham um pro outro e falam, eu quero ver o quanto de problema a gente acabou de se meter depois do que a gente acabou de fazer. Vamos pro presente, na Alameda dos Anjos, no subsolo da cidade. Sim, no subsolo está acontecendo uma luta, uma pancadaria, porque Orion, morfado, está lutando ali contra mutantes. Eu vou confessar pra vocês que por um instante eu falei assim, a gente tá no universo de Tartarugas Ninja? O que tá acontecendo? Porque os mutantes me lembraram muito o que a gente vê em Tartaruga Ninja. Mas, assim, tá rolando uma pancada incrível. O Orion não tá entendendo, mas tá lutando, né? Porque ele está sendo atacado. A Rita e o Book acabam tendo que lutar ali também. Lembrando que são só os 3, né? A Valentina e o Jun saíram, fugiram. O Mark foi sequestrado.
Então, só tem ali a Lauren também, né? Não tá ali. Então, só tem eles três. E a Rita tá preocupada, porque ela não quer perder o Orion de jeito nenhum, né? Ainda mais essa batalha louca que tá acontecendo. E o Book vai meio que dando contexto tanto pra Rita quanto pra nós, né? Que também vamos aprendendo sobre esse universo através dos olhos dele, que é um humano inserido, de certa forma, ali, né? Numa posição ok, não é super privilegiada, mas ele, né, tinha uma... Eu não sei mais, né? Porque agora que ele fugiu com a bruxa intergaláctica, eu não sei. Mas que ele, ao mesmo tempo que ele percebe o problema, ele também tá inserido e é o problema, né? Por não fazer nada. E ele explica que as pessoas que ou não tinham documento ou não eram aceitas, enfim, as pessoas segregadas, né, jogadas de lado, acabaram se mudando para o subsolo, submundo da cidade, criando ali uma cidade alternativa, uma sociedade alternativa, né, toda um comércio, um estilo de vida, e se mudaram lá para baixo porque é onde os Eltarianos meio que não se importam porque eles não estão vendo, né, quem eles não querem. Então, você já vê o quão problemático isso é. E, gente, esses mutantes são muito fortes, né? O Orion vai ter um trabalhinho para conseguir se livrar deles e explicar o que está acontecendo, até entender também o que está acontecendo. Mas antes disso, nós vamos dar um pulo na alta sociedade da Terra /Eltariana, né? Mais um daqueles bailes, daqueles protocolos que a gente viu nas edições passadas. A Valentina e o Jun chegam atrasados e são repreendidos ali pelo pai da Valentina, né, que é o prefeito, e ele meio que dá ali uma chamada de atenção nela e tenta puxar um pouco do saco do Jun, porque, lembrando, ele é filho da comandante Eltariana que está comandando as operações da Terra, então tem que bajular o menino, né? E a Valentina não, ela recebe um puxão de orelha, meio que a mãe dele também percebe, a comandante percebe que o filho chegou, então cada pai puxa o filho para um lado e vai ter uma conversinha particular, nem um pouco agradável com nenhum dos dois. Só que assim, gente, no interior, lá no fundo do coração, o Jun sabe que ele não deveria ter abandonado o grupo. A Valentina diz que está se sentindo culpada, né? Ali, antes do pai chegar e abordar, ela fala, para de falar sobre isso que eu já tô me sentindo culpada. Mas que assim, eles precisam resolver, eles precisam estar inseridos naquela situação, porque eles têm compromissos e cobranças. E é sobre isso que o pai dela vai falar com ela. Ele fala, você tá achando que você é quem? Você é apenas uma humana. A nossa posição aqui, ela não é 100% segura. Ó, isso aqui pode acontecer e a gente ser jogado de lado, né, pelos Eltarianos. Então a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer tudo certo, tudo direito. Eu preciso que você se comporte como uma adulta que você é. Eu preciso que você faça o seu papel, né, como filha do prefeito, como integrante da sociedade, né, a sociedade privilegiada que você faz parte, você tem que interpretar o seu papel. Do outro lado, né, a comandante está falando com o Jun justamente que nenhum garoto Eltariano tem essa liberdade que ele tem, né, é um treinamento, uma vida e uma sociedade muito rígida, e por ele ser filho dela e por ele ter nascido na Terra, ele tem uma liberdade que outros Eltarianos jovens não têm. E que ele deveria se lembrar que ele não é terráqueo, porque ele tá de coração mole pro pessoal da Terra, mas ele não é terráqueo, ele é Eltariano. Isso é uma coisa que a gente vê que eles tentam bater bastante na tecla para tirar esse rótulo de humanidade dele, né, de convencer que ele faz parte da Terra, que ele nasceu aqui, que ele é terráqueo. E eu acho que esse vai ser um dos grandes dilemas desse personagem, né, dessa divisão entre eu sou um terráqueo, mas ao mesmo tempo eu sou um alienígena azul, né, Eltariano, descendente de Eltarianos. Então eu acho que isso vai ser um grande lance, né, com esse personagem. E a mãe chama a atenção dele, né, que ele precisa, de novo, também interpretar o seu papel e não achar e não confiar nos terráqueos. E falando da Valentina, falando, você acha que ela é sua amiga? Não sei não, né? Olha só, terráqueos não são confiáveis. Então, assim, esse tipo de discurso. E é interessante que na página um e o outro olha assim pro outro, tipo assim, né? Né? Tipo, entendi, mãe, entendi, pai. É que tem esse momento de bronca aí coletiva. Voltando pro subsolo, tem um momento de luta ali entre a Lauren e outro mutante que acabam ali se enfrentando, ela sem entender muito, fazendo questionamentos, tentando explicar que, na verdade, ela não é uma inimiga, mas sem muito sucesso.
E logo, esse mutante recebe alguns tiros fortíssimos, parecendo laser. E quando ela olha pra trás, tem o mini robozinho lá que atacou o mutante e nocauteou, né? Assim, deixando ela completamente surpresa com a força dele, né? Então, assim, aquele típico. Será que ele vai virar um Zord, né? Um mini Zord que vai virar um grande Zord depois? Já dá pra ver que ele é bem poderoso. E também chegam logo em seguida umas crianças tentando bater no Orion. E aí ele fica assim: gente, o que tá acontecendo? Eu me recuso. A Rita, ela meio que se cansa, joga um feitiço em todo mundo, joga todo mundo pra tudo quanto é canto, e chega pro Orion e fala assim: ih, meu querido, ó, a gente já perdeu a Ranger Vermelha. A equipe se desfez. Eu não posso perder você também. Eu te dei todo o poder da rede de morfagem. Você não consegue fazer nada, não? Tipo assim, que Power Ranger fraco é esse? Ele, sim, minha querida, mas são crianças. Eu não vou lutar contra crianças, eu não vou machucar crianças, não. Calma. E aí ele acaba tirando o capacete, que eu acho que era o que ele deveria ter feito desde o começo. Esse povo não raciocina, né? Porque é óbvio que os mutantes acharam que ele era ou um trooper, ou um guarda, ou um Eltariano. E ele não era nenhuma dessas coisas. E aí, no momento que ele tirou o capacete, o cara, olha, você não é Eltariano, você não é guarda, você é um Power Ranger. Ou seja, ainda existem pessoas nessa sociedade, ainda mais nesse local, né, mais separado, que sabem o que são Power Rangers, que conhecem. E aí, a partir daquele momento, eles viraram melhores amigos. É tipo assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, acabou o conflito ali. Lá na festinha dos socialites, a Valentina tá tendo aquele momento de ficar pensando, assim, olhando pro horizonte na varanda. E ela é abordada pelo seu namorado, o Ryan, que chega lá. E eles têm uma conversa que primeiro se inicia com um pouquinho de troca de farpas, né? De tipo assim, pô, você atirou em mim, você me atacou, pá. Mas os dois com a energia meio que de tentar resolver, principalmente o Ryan, que me confunde muito, assim, como leitora, que ele tem umas atitudes de tipo assim, eu quero resolver e tal, mas os métodos que ele usa pra resolver não são muito legais. Então ele tá ali tentando resolver com ela, né, argumentando, falando até que tá com medo, tá preocupado, porque se descobrirem que ela é uma Power Ranger, ela perde tudo, não só ela, como a família dela inteira. E ela meio que se zanga e fala o que tem de errado ser uma Power Ranger. E aí ele tenta contra-argumentar com ela e falar que é errado, né, que naquela sociedade aquilo é visto com outros olhos e tal, que eles precisam resolver. Eles meio que se abraçam e dizem que vão tentar resolver. Enquanto isso, o Jun tava tentando ligar pro Mark sem sucesso, até porque ele está sequestrado. Então ele chega ali e meio que separa os dois. Fala, o que tá acontecendo aqui? Você atacou a gente, meio que criando ali um conflito. O Ryan tá tentando resolver. A Valentina tá dividida, né? E fica aquele clima assim, meio estranho. O mutante, que é um dinossauro roxo, né, acaba levando ali os Rangers e Rita e Book, ou Ranger no caso, né, para túneis subterrâneos que acabam levando à entrada de uma cidade, uma grande cidade que chama A Barriga. Foi assim que eu traduzi. The Belly, enfim. Se vocês tiverem uma tradução melhor, bota aqui nos comentários. E é onde essa sociedade vive, né? Inclusive, eles ficam surpresos com o tamanho, com a infraestrutura. E aí, o mutante diz que eles têm sinal de telefone, que eles têm TV a cabo, que eles têm tecnologia, que eles vão ou roubando no início, né? Quando eles estavam construindo a cidade. Depois, eles vão adquirindo de maneiras, né? Enfim, não listas, mas de uma forma mais tranquila. E foram dando estrutura e muitas pessoas, refugiados e pessoas que foram rejeitadas pela sociedade da superfície, moram ali. Inclusive, eles avistam a própria Lauren numa loja ali, pelo que eu entendi, de penhores, vendo coisas velhas e tal. E ela acaba achando o que parece pra mim ser o Samuraiser do pai dela, né? Porque parece um Samuraiser, só que tipo uma versão mais antiga. E ela tá tipo chocada que ela achou aquilo ali. Então, é todo um contexto que deixa eles chocados. A Rita meio que confronta o Book, né, sobre... falando pra ele, tipo assim, você não tá se sentindo desconfortável porque você tava lá em cima vivendo do tudo do bom e do melhor enquanto essas pessoas estão aqui. E ele tenta contra-argumentar, falando que não é todo mundo, falando que não são todos os mutantes que são rejeitados, né, que só quem saiu da realidade virtual. Eu entendo que isso, inclusive, é uma pista, né, que eles estão colocando aí do plot da história, né, que tem a ver com os troopers, com os VR Troopers. Então, tem esse momento, assim, né, de a gente ver aquela oportunidade daquela cidade, mas ao mesmo tempo pensar nas consequências, no que levou até aquilo ali
ser criado, precisar ser criado, ser construído, e o quanto que deve ter desgastado e exigido dessas pessoas que já tinham sido marginalizadas e que ainda tiveram que se virar para criar um local próprio para elas morarem. Lá na embaixada onde está acontecendo, né, a festa, as coisas começam a esquentar porque o Ryan meio que aponta o dedo na cara do Jun e diz para ele que foi ele que meteu a Valentina naquela roubada. As coisas saem do controle e os três começam a discutir. E isso acaba chamando a atenção de quem? Dos convidados de dentro, do pai dela, da mãe dele. E vai ficando uma situação meio esquisita, assim, porque teoricamente eles são amigos. Então por que eles estariam brigando? Isso está levantando suspeitas. Então começa assim, não, mas o Ryan é legal, o Jun é gente boa, lá. A gente quer ajudar. E aí o Jun fala, tá, como é que você vai ajudar? Ele, vamos fazer uma troca. E ele meio que mostra o celular do Mark, né, que o Jun estava ligando incansavelmente, mandando mensagem. E pelo que eu entendi, assim, ele vai fazer uma troca do Mark por alguém. E aí que vem aquele lance que eu tava falando, de desconfiar dele, de, ele tem boas intenções. Pra quem? Pro quê? Sabe? Eu fico meio assim, sem entender. Porque, ele tem boas intenções, mas ele vai trocar o Mark, sabe? Era só devolver. Então, assim, ele tem boas intenções? Ou ele só tá cuidando dos interesses dele? Lá na barriga, né, o Orion abraça o TZ, não sei, o robozinho, né, e, enfim, reencontrou o robô. A Lauren continua sem palavras para o Samuraiser do pai dela, né, o morfador do pai. Eu que tô supondo, parece, né, pelo menos. E quer saber de onde veio aquilo, né, os mutantes dizem que aquele robozinho traz aquilo, eles acham que é lixo. Ou seja, deve ter outras coisas boas aí no meio. E enquanto isso, o Orion diz que aquelas coisas vêm do museu. Então provavelmente o robozinho vai lá, pega na sala, volta, deixa lá, enfim. Vai fazendo uma troca. Pelo que eu entendi, parece que pra ele é um jogo. Ou não. Eles acham que é um jogo, mas o robô está fazendo isso de caso pensado. Já pensaram nisso? É tipo um alfinha. Ele é um alfa e um Zord ao mesmo tempo, ó. Inteligência, brains, feels. E o Orion explica que tinha uma sala cheia desses artefatos, que quando eles tiveram aquele incidente com o robô, eles esconderam ele e nem sabiam onde é que ele tava, né, pra onde ele tinha ido, tinha sumido. E a Lauren fica nervosa porque ela pensa, bom, se o Samuraiser do meu pai tá aqui, quer dizer que minha família tá aqui. Então ela começa a ficar ansiosa para achar a família dela. Mas isso tudo é interrompido com uma ligação de um número desconhecido no celular do Orion, e ele atende e é o Jun. E ele está ali, né, falando com ele. A primeira coisa que o Orion pergunta é cadê o Mark, se o Mark está com ele. E aí ele diz que não. E ele diz que sabe onde o Mark tá, mas ele precisa ir até ele e precisa também levar a Lauren. Ou seja, qual é a troca? A troca é o Mark pela Lauren. Olha que fofo esse Ryan, né? Queridíssimo ele, um querido. Pois é, eu não sei, assim, eu não sei se o Orion já pescou, acho que não, mas eu acho muito difícil ele concordar com essa troca. E o Jun está sendo completamente absurdo, né? Porque ele não fala nada sobre a troca, nem nada, ele só fala: a gente vai precisar de reforços, a gente vai precisar de ajuda, tragam a Lauren. Então, também, né, deslizando ali, né? E aí a gente fica meio tenso pra saber o que vai rolar. E a gente não vê o Mark, né? Não tem nenhuma visão dele de em que estado ele está. Lembrando que a última cena do último quadrinho ele foi eletrocutado. E a pergunta que não quer calar: como é que eles sabiam que a Lauren estava com eles? Enquanto isso está acontecendo, a Rita estava olhando a caixa de tranqueiras onde a Lauren achou os samurais, e ela diz que ali não tem só lixo, que ele tem peças com poderes interessantes e que ela pode usar. Ou seja, existem outras peças ligadas à rede de morfagem, provavelmente, assim como o Samuraiser, e que provavelmente ela vai ativar aquilo de alguma forma. Eles então são levados até a entrada de um túnel, né, que provavelmente leva até algum outro local, né, ou outra cidade, eu não sei exatamente, ou pelo menos eles se deslocam, né, e é questionado de qual o tamanho desses túneis, pra onde eles levam, e basicamente eles falam, eles levam pra onde a gente quiser, é só a gente construir. Pra onde a gente construir, eles vão, né, a gente não sobe mais quase nunca pra superfície, é muito raro, tudo que a gente precisa já tá aqui, então a gente vai expandindo horizontalmente, a gente não vai mais verticalmente pra cidade, né, lá pra superfície, como eles chamam.
E aí ele pergunta se a Rita quer ir para algum lugar específico. Ela diz que sim, para um local muito específico. E aí o quadrinho termina com a cena final do centro de comando, né? Aliás, do centro de comando não, de um centro de comando, até porque a gente foi no centro de comando, a gente achou que era um spa, então é um centro de comando em algum outro lugar, e tem lá o tubo do Zordon, sem o Zordon. Então assim, eu fiquei, uau, curioso, interessante, mas é pra lá que ela tá querendo ir, independente de onde seja, um laboratório, um centro de comando, não sei exatamente. E é isso, basicamente o quadrinho acaba nesse mistério, a gente vai ter que esperar a próxima edição pra ver. Provavelmente eles vão realmente acessar, né, vão primeiro nesse lugar e acessar. Ela provavelmente vai levar alguns artefatos e manipular a rede de morfagem nesse novo local. E provavelmente veremos essa troca acontecendo ou não, mas algo relacionado a isso. Coloca aqui embaixo pra mim qual foi a sua parte favorita dessa edição. Se você está gostando das tretas, quem é o seu personagem favorito até agora? Eu quero muito saber com a hashtag Squad do Poder. Se você não colocou no começo, coloca o que você lanchou, almoçou, brunchou, enfim, se alimentou aqui embaixo na hashtag Lanche com Ana, porque eu sempre amo ler os comentários de vocês. Passo muita vontade lendo certas coisas, tá? Mas assim, amo também quando ai, tô comendo um cafezinho com pão, adoro. E também, gente, fica aquele convite do final do vídeo, eu espero que vocês não pulem nunca, que são as nossas formas de você apoiar a gente, além do like e comentário, que são super importantes, mas você pode dar um passo além. A primeira delas é com o Megapix, você mandando um Pix aqui diretamente pro Megapower, que é o nosso trabalho 100% do tempo. Você também pode virar membro do canal, nesse botãozinho do próprio YouTube, seja membro, você vira membro com uma contribuição mensal fixa, e você também pode ser um dos nossos apoiadores na nossa plataforma, que é fora do YouTube, que é o Apoia-se, que por ser fora a gente tem um grupo no Telegram exclusivo pra galera que apoia a gente por lá, que sai, vai pra outra plataforma, e aí você pode conversar diretamente comigo e com o Rafa. Está meio tenso atualmente, porque estamos entregando um grande projeto, se você está vendo isso na semana que está sendo postado ou próximo, mas logo voltaremos com força total e você pode virar um desses apoiadores e ajudar a gente a construir o nosso Megazord. Assim como Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino, Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni e toda essa galera linda que já está aparecendo aqui na tela, que também são nossos apoiadores e membros. Galera, a gente se vê muito em breve e que o poder o proteja!